Seja muito bem-vindo a mais um programa. Olha, a história da apicultura no Brasil teve início em 1839, com a importação de abelhas europeias. A africanização veio no século XX e mexeu com a criação por causa da agressividade dos insetos e, por isso, houve então diversos estudos. Agora, o boom desta atividade por aqui surgiu mesmo nos anos de 1970. Daí cresceu e se expandiu para diversas regiões do país. Em Goiás, o setor pode contar com a produção sustentável e de qualidade. Vamos então conhecer o trabalho que é feito por lá com a Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte Goiano. Nossa entrevistada de hoje é Maria Jaci, presidente da Copernel. Seja então muito bem-vinda. Nós é que agradecemos a oportunidade do canal AgroMais de estarmos aqui falando um pouco sobre abelhas e sobre cooperativismo. Maria, antes da gente desenvolver nosso bate-papo, acho que é importante a gente trazer aqui para o nosso telespectador a diferença da criação de abelhas com e sem ferrão, né? Sim, então, nós temos aqui no Brasil as duas espécies, né? Nós temos os meliponicultores, que são os que criam as abelhas nativas do nosso país, que são as abelhas sem ferrão. Daí nós temos mais de 300 tipos, né? Vai aí a jandaíra, mandaçaia, tiúba, marmelada e inúmeras mais. E os apicultores que criam as abelhas do gênero Apis, que foram as introduzidas, que hoje já estão por todo o país e que nós temos hoje as que nós chamamos de africanizadas, que são um cruzamento das europeias com as do gênero Adansone, que foram trazidas e já se multiplicaram por nosso país. Que bacana. E Maria, como é que surgiu esse trabalho aí no norte goiano? Devido ao clima, foi favorável? Talvez aí a região realmente, devido a outras plantações, favoreceu para que realmente houvesse a criação de abelhas com ferrão? O nosso país todo ele é propício, né? Ele apresenta condições climáticas e de favorável, de vegetação muito favorável à criação de apicultura. Agora, aqui no norte de Goiás, ela, de certa forma, aconteceu meio que acidentalmente, num projeto do Mobral. Uma professora recebeu 5 colmeias e procurou um técnico da Emater o que ia fazer com elas. E esse técnico da Emater, José de Araújo, se dispôs a treinar, a capacitar pessoas para estarem trabalhando com essas colmeias. E daí iniciou os primeiros apicultores, isso na década de 80, aqui no norte de Goiás, precisamente em Porangatu. A partir daí, dessa sementinha, é que foi se desenvolvendo a apicultura. Na década de 90, criou-se a Apinorte, que é a Associação dos Apicultores do Norte Goiano, e que, na época, eram tão poucos apicultores que precisou de apicultores de Mara Rosa, seu Carlos Cavalcante, se juntarem na associação para poder dar o número necessário para a formação de uma associação. E com as trocas de experiências, as compras conjuntas, o amor que os apicultores tiveram, né, na criação de abelhas, porque é uma coisa fantástica. A abelha, quem começa a trabalhar com apicultura ou com meliponicultura, ver o tanto que é prazeroso e interessante a organização e o trabalho delas. Isso faz com que as pessoas se apaixonem. E aliada à biodiversidade que a gente tinha aqui, essa atividade tornou-se economicamente satisfatória. E a partir daí foi-se conversando e se juntando em prol da Apinorte. Mas no começo, as pessoas desconheciam a criação nas colmeias racionais. Se tinha o mel, se conhecia o mel, mas gostava daquele mel espremido, aquele mel que vinha com uma borra. Então, os apicultores, através da associação, nós tivemos que
chegar à população, ir para as praças, fazer feira, mostrar o que é uma centrífuga, o que era uma caixa racional, qual a vantagem de se ter um mel centrifugado e não espremido, né. Então foi um trabalho, uma história muito bacana, a gente ia para desfiles de escola, de aniversário de cidade, em cima de um caminhão com fumegador, fazendo fumaça, vestindo mesmo a camisa da apicultura e se aproximando do consumidor no intuito de difundir a atividade, de esclarecer a população das benesses de consumir um mel já com maior qualidade. Que bacana. E Jaci, lógico, foi todo um processo evolutivo, né, nesse contato com os insetos. Muita gente acaba, às vezes, preferindo abelhas sem ferrão, porque é devido ao tratamento, ao manejo. E eu acho que é uma especialização interessante, né? Porque eu acho que quando você fala do amor a esse tipo de atividade, vem justamente desse contato com as abelhas, né? É preciso quase que uma comunicação não visual, né, sem som, mas que elas entendem esse respeito de ambas as partes, né? Sim, exatamente. É importante saber que trabalhar com as abelhas do gênero Apis é preciso treinamento, é preciso uma capacitação, uma qualificação para, como o senhor disse, minimizar os riscos em função da sua defensividade, né. Na realidade, a abelha, ela se defende, quando ela é importunada no seu habitat. E o que a gente tem que aprender a lidar com isso, a trabalhar de forma que seja bom para as 2 partes, não agredindo a abelha e também se protegendo da sua defensividade. Que interessante mesmo, porque muita gente tem um interesse, né, em entrar nesse ramo. Eu sinto por conhecer pessoas realmente que já se dedicam há pouco tempo e cada dia revelam a ser um aprendizado, né, ser um esforço atrás desse conhecimento técnico, mas que graças a cooperativas e também ao trabalho da Emater, isso tem sido facilitado, né, nesse convívio. Agora, Maria, aí no caso de Porangatu, quantas associações, quantas pessoas estão envolvidas nessa atividade e o trabalho da cooperativa nessa, vamos dizer assim, nesse auxílio aos apicultores? Na realidade, a cooperativa, ela tem em seu quadro social 85 cooperados ativos, mas nem todos são criadores de abelha. Mas a gente estima que em Porangatu, no município de Porangatu, fora dos municípios vizinhos, não estou citando os vizinhos, a gente tenha por volta de 40, 45 pessoas que trabalham com apicultura e meliponicultura, né. Agora, a questão da abelha, a gente, no decorrer de todos esses anos, contou e conta com diversas parcerias em relação a treinamento, a capacitação. E hoje nós temos, assim, apicultores que atuam em diversos ramos. Nós temos o apicultor que produz o mel, nós temos o apicultor que trabalha com a reprodução e venda de enxames, nós já temos apicultores, que trabalham com aluguel de comércio para polinização de lavouras como melancia, como abóbora, como a própria soja. Então, já existe essa parceria, né, da agricultura com a apicultura, no intuito de que, com o trabalho das abelhas, através da polinização, se aumente a questão da produtividade das lavouras, né. Tivemos momentos difíceis aqui na região, como nós tínhamos muita cobertura de cerrado e nos últimos anos entrou a agricultura, num primeiro momento houve um certo choque, né, porque, a gente sabe que a abelha é um inseto muito sensível, ela é vamos dizer, um marcador na natureza. E com a introdução de muitos pesticidas, né, agrotóxico, houve algumas dificuldades que tornaram, que fizeram com que apicultores perdessem colmeias e tudo, né. Mas hoje essa situação já está, de certa forma, se
trabalhando de certa forma equilibrada, dado que o próprio produtor, o agricultor, ele vai tomando a consciência de que precisa das abelhas também, né. Perfeitamente. E é interessante isso, né, Maria? Porque a criação de abelhas não tem um foco apenas na produção do mel, mas são diversas outras, vamos dizer assim, segmentos que surgem através da criação das abelhas, né? Sim, exatamente. Várias coisas, além dos outros produtos que a abelha pode, apesar que aqui ainda a gente não explora, mas nós temos a produção de pólen em outras regiões do Brasil, a própria geleia real, própolis, né, são a própria cera da abelha que a gente produz aqui, tem várias, utilidades e agregação de valor na atividade. Tá aí. Olha só, Maria, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu acho interessante a gente trazer esse objetivo da Coppermel, que é justamente transformar essa criação cada vez mais sustentável, uma produção cada vez maior na região do norte goiano. A gente vai para um rápido intervalo, aguenta aí, é rapidinho. Eu disse que o intervalo seria bem rápido. Nós hoje conversamos com Maria Jaci, presidente da Coppermel, que vem trazer para a gente as experiências, os desafios da criação de abelhas lá no norte de Goiás. Maria, antes do intervalo, a gente estava falando sobre o prazer de criar as abelhas, a diversidade na produção que é feita aí em Porangatu, mas eu acho que assim, a gente não pode deixar de também trazer o quanto ela agrega valor aos agricultores familiares, a renda que é obtida com esse cultivo. Isso realmente tem trazido muitos benefícios. Inclusive, a Coppermel quer investir num plantio mais, aliás, num cultivo cada vez mais sustentável, né? Exatamente. A cooperativa, ela é oriunda de um grupo de apicultores, mas hoje ela não trabalha só com apicultura. Hoje a cooperativa, ela engloba inúmeros agricultores familiares que têm outros produtos também na sua propriedade. Então nós comercializamos, hortifruti, né, desde o milho, polvilho, a farinha, alguns produtos de origem animal, como queijo mussarela, manteiga, produtos da terra, como açafrão, são comercializados no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Inclusive, os cooperados, como a gente tem cooperados também em Mutunópolis, São Miguel, Trombas, Formoso, e esses alguns municípios também recebem produtos desses agricultores na merenda escolar. É uma gama de produtos grandes e que a cooperativa, este ano ela está, fazendo 20 anos, né, da sua criação, que ela foi fundada em 2005, e a partir daí, se trabalhou muito esse mercado institucional. E estamos fornecendo esses outros produtos, que são colocados, hoje unicamente na merenda escolar, mas o mel ele já está no mercado normal, né, não é no mercado institucional. O mel já está nos mercados, nas padarias, em outros locais. Entendo, Maria. E eu acho interessante de trazer para o nosso telespectador, que já deve ter percebido, que toda a história da Coppermel começou, claro, com a produção de mel, com a venda dos produtos, mas olha a diversidade realmente, como é possível ampliar a visão, o campo de trabalho, com o esforço do produtor rural, o esforço, no caso, de cooperados, quer dizer, todos unidos realmente em prol do desenvolvimento agrícola nessa região, né? O cooperativismo, ele transforma, né, ele muda realidades.
A gente sabe, às vezes de uma forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas é um caminho, importante, é um caminho que a gente vê grandes resultados, principalmente, para a agricultura familiar. É aquela história, né, juntos somos mais fortes, juntos a gente vai mais longe. E a gente tem visto, tem percebido a mudança, eh, das pessoas em função da cooperativa. Questão da melhoria da renda, do acesso a mercado, da melhoria na autoestima, novas oportunidades. E, felizmente, nessa nossa caminhada, a gente tem encontrado parceiros maravilhosos. A gente teve sempre suporte, Sebrae, Senar, Emater, atualmente, OCB também tem dado um suporte muito grande às cooperativas de agricultura familiar. Então, isso facilita e melhora a caminhada, né. As cooperativas de agricultura familiar, o agricultor familiar, ele precisa produzir, ele tem que estar na sua propriedade produzindo, e a questão de ter uma cooperativa que possa comercializar a sua produção, lhe dá segurança de produzir e saber que tem aquele mercado, né, para que ele possa destinar a sua produção. Que legal. E Maria, acho que é importante a gente trazer também essa experiência de quem, por exemplo, talvez não tenha uma produção elevada de grãos, alternativa, às vezes, até a criação de abelhas na sua propriedade, porque elas polinizam, quer dizer, elas ajudam nessa propagação, né, de sementes, de pólen, quer dizer, ela vai facilitar com que a sua produção, o seu espaço, eu digo o seu, de quem quer entrar nesse ramo, é justamente na busca disso, animais saudáveis, abelhas saudáveis, mas também com um plantio mais organizado, sustentável e com produtividade. Exatamente, a abelha propicia isso, né. Quem bem souber tem uma colmeia em sua propriedade. É importante para todos nós, né, para toda a humanidade, essa questão da gente estar preservando, cuidando, das abelhas, tanto as meliponas como a as abelhas apis. Pois é, porque eu justamente soube dessa conscientização de transformar a gente ter uma preservação da flora, mas a gente também ter essa questão da fauna, enfim, é todo um sistema que funciona, né? Tudo ao redor da propriedade, na hora da criação da abelha, o quanto esse pequeno inseto faz um grande trabalho, né? Exatamente. E ao longo dos anos, a cooperativa tem feito isso. Desde quando a associação, a gente continua com o trabalho de ir às praças, de se chegar à população, esclarecendo da importância da abelha para a biodiversidade, para a nossa sobrevivência da nossa humanidade. Esse ano mesmo, dia 22 de maio, dia do apicultor, nós estivemos com, uma colmeia de vidro, eh, plantas, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo a distribuição de mudas, informando da população, com painéis sobre abelhas com ferrão e sem ferrão, informando para a população da importância dessa atividade, desses insetos para a nossa vida. Pois é, e soube inclusive, justamente dessa informação chegando nos jovens, né, o que realmente estimula a consciência, né, de não talvez exterminar as abelhas, mas de protegê-las, né, sabendo da importância do trabalho que feita por elas, feito por elas. Agora, Maria, nós temos aqui uma outra questão que é: quanto é produzido aí em Porangatu? Se tem uma ideia do volume e do quanto isso acaba sendo colocado para o mercado, para o consumidor? Eu acredito que essa região, eu falo Porangatu, a área de assim, não só Porangatu, mas essa região aqui norte, ela deve estar produzindo aí em torno de 30 toneladas, né, de mel anuais. A gente tem outras cooperativas também, tem em Niquelândia,
temos as outras associações, né, mas é mais ou menos, né, um volume desse. Inclusive, a região norte está buscando, junto ao INPI, adquirir, uma documentação para se tentar a identidade geográfica do mel do norte goiano, visto da tradição que essa atividade tem e da importância que ela tem na região. Exatamente, mais em função da procedência do mel daqui e dessa tradição, dessa maneira de ser criada as abelhas nesse norte aqui de Goiás. É importante trazer isso mesmo, porque cada região tem uma característica de mel, né? O sabor, a Sim, coloração, né? Há todo um aspecto que o produtor observa, o consumidor não. Ele só quer saber ali, talvez, do sabor, ou então da consistência, da textura. Mas o produtor, ele é atencioso a essas características típicas, no caso aí, conquistando uma indicação geográfica no futuro, né? exatamente. Para se conquistar, é preciso que haja um procedimento padrão entre os apicultores. E é em função disso que foi escrito toda uma documentação e se está buscando esse reconhecimento para que os produtores tenham a oportunidade, né, posteriormente, de aderirem a essa identidade geográfica como forma de valorizar o seu produto, de agregar valor e reconhecer a origem desse mel aqui, a tradição dele aqui na região norte. Tenho certeza que vocês vão chegar lá. Já estou aqui na torcida para que realmente haja esse reconhecimento o quanto antes, porque afinal de contas é muito trabalhoso, mas que vocês fazem com muito prazer. Então a resposta, o resultado é realmente a qualidade do que vocês estão fazendo por aí. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e por estar aqui com a gente trazendo esse recado para o restante do país. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigada. Obrigado, visite no Instagram da Copermel, site, e a gente está aqui à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Antes da gente então encerrar, reforce então, quer dizer, não apenas vocês atendem o pessoal na região, mas claro, mantém os canais abertos para tirar dúvidas, para incentivar novas pessoas a entrarem nesta atividade, não é mesmo? Sim, exatamente. A cooperativa ela trabalha também com a propagação, né, com essa disseminação do conhecimento. Tá certo, com certeza. E a gente também, nosso papel aqui no canal AgroMais é esse, levar a informação precisa, necessária a todos os telespectadores e, quem sabe, estimular que alguém também encontre na apicultura ou em outra atividade do agronegócio um ramo para seguir. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, sucesso e rumo ao selo de identificação geográfica do mel do norte goiano. Tá aí, a gente encerra então mais um Coopera Mais. Continue acompanhando todos os nossos programas e se perdeu algum, basta acessar as nossas redes sociais. Até lá!